A figura histórica que ficaria conhecida como Maomé Ahmed veio ao mundo em 12 de agosto, entre os anos de 1843 e 1844, em uma pequena ilha no rio Nilo chamada Jazir al-Arab, a apenas 10 milhas ao sul de Dongola, no norte do Sudão. Seu pai, Abdallah ad-Al-Wali, era um artesão habilidoso que sustentava a família construindo barcos e rodas d'água, peças essenciais para pescadores, comerciantes e agricultores da região e até para clientes de localidades mais distantes. Em sua oficina no extremo norte da ilha, Abdallah, auxiliado por seus 2 filhos mais velhos, Maomé e Ahmad, trabalhava com ferramentas rudimentares formões, furadeiras manuais e pregos de ferro grosseiro, para esculpir embarcações resistentes de madeira de acácia, adaptadas às águas turbulentas do Nilo. Mas Abdallah não era apenas um simples construtor de barcos. Ele ostentava com orgulho o título honorífico de Alid, uma distinção que o ligava diretamente a Ali ibn Abi Talib, genro do profeta Maomé. Essa linhagem sagrada, conhecida como Ashraf, conferia à família um prestígio espiritual que Maomé Ahmed mais tarde usaria como fundamento divino para sua causa. Embora o nome de sua mãe tenha se perdido no tempo, sabe-se que ele a reverenciava profundamente, tanto que após conquistar a cidade de Qum, uma de suas primeiras ações foi prestar homenagem em seu túmulo. Além dos 2 irmãos mais velhos, Maomé e Ahmad, e do caçula, Abdallah, que mais tarde se juntariam a ele na expansão de seu califado pela força das armas. Ele mantinha um harém e casava suas filhas com aliados estratégicos, tecendo uma rede de lealdades que fortaleceria seu poder. Fisicamente, Maomé Ahmed era uma presença imponente, alto, de constituição robusta, traços harmoniosos e um sorriso constante que revelavam um espaço entre os dentes superiores. Vestia-se com simplicidade, usando as mesmas túnicas remendadas de seus seguidores, mas sua eloquência era capaz de cativar desde camponeses analfabetos até eruditos e nobres. Homem de fé inquebrantável e por vezes de orgulho excessivo, acreditava piamente ser o eleito de Deus. Apesar de seu rigor puritano, não era cruel por natureza, demonstrando clemência, especialmente com aqueles que se convertiam à sua causa. Quando nasceu, em 1844, Dongola não passava de um acampamento militar chamado Ur al-Manuk, refúgio para soldados egípcios que, desde 1820, ocupavam o norte do Sudão sob o comando de Muhammad Ali Pasha. Embora tecnicamente uma província do Império Otomano, o Egito de Pasha agia como um reino independente, status consolidado após as vitórias nas guerras otomanas egípcias da década de 1830. Assim, o Sudão natal de Maomé Ahmed era, na prática, um território subordinado ao Cairo. Em 1849, seu pai conseguiu um contrato governamental para construir embarcações para as forças de ocupação egípcias, que, após dominarem o norte e o centro do país, miravam a expansão para o sul e o oeste. A família, incluindo sua mãe grávida, mudou-se para o coração do Sudão, estabelecendo-se em Gari, uma pequena cidade à margem oeste do Nilo, ao sul de Omdurman e a menos de um dia de viagem de Qum. No caminho para a nova vida, porém, uma doença fulminante tiraria a vida de Abdallah. A partir daí, seus irmãos mais velhos, Maomé e Ahmad, assumiram o papel de provedores, mantendo viva a tradição familiar da carpintaria naval. Foi em Gari que nasceu Abdullah, o irmão caçula batizado em homenagem ao pai falecido. Nesse período de luto e reinvenção, o jovem Ahmed, ainda abalado pela perda, mergulhou na fé. A escassez de mestres religiosos na região não o impediu de buscar conhecimento. Viajava frequentemente para fora de Gari em busca de ensino. Seu talento era notório. Aos 11 anos, já havia memorizado o Alcorão inteiro, tornando-se um hafiz. Aos 17, dominava não só as escrituras, mas também os princípios da Sharia, os hadices, a gramática árabe, a matemática e a astronomia. Ávido por sabedoria, devorava manuscritos antigos herdados de seus professores, obras que moldariam sua visão política e religiosa. Entre suas maiores influências estava Ibn Taymiyya, jurista do século XIII que defendia um retorno à pureza da comunidade islâmica original de Medina, sob a liderança do profeta Maomé. Taymiyya criticava ferozmente os governantes de sua época, chegando a emitir uma fátua contra os dirigentes de Bagdá, declarando-os apóstatas e instigando os fiéis a se rebelarem, uma postura que Maomé Ahmed adotaria anos depois. Mas não eram apenas as doutrinas combativas que o fascinavam. Ele também se aprofundou nos ensinos sufis, que enfatizavam a conexão espiritual individual com Alá. Esse lado mais contemplativo floresceu quando se tornou discípulo de Sheikh Muhammad al-Sharif Nur al-Alim, grão-mestre da ordem Samaniya com sede em Al-Ava, a 100 milhas ao sul de Karun.
Por 7 anos, Armed dedicou-se a emular os atos do profeta em seu cotidiano. Passava noites inteiras em reclusão, recitando o Alcorão desde a última prece noturna, às 21 horas, até o chamado da alvorada, às 4 horas, um hábito que evocava a busca de Maomé por solidão na caverna de Hirá, até ser envolto pela revelação divina. Essa disciplina ascética forjaria não apenas seu caráter, mas o destino de uma nação. Nesse período de revelação espiritual, Armed também encontrou espaço para tecer os fios de sua vida pessoal. Aos 22 anos, em 1866, uniu-se em matrimônio a Fátima bint al-Sharif, mulher que lhe daria 4 filhas, alianças estratégicas que, no futuro, seriam entrelaçadas com os destinos de seus aliados. Mas foi em 1868 que seu caminho tomou um rumo decisivo. Após concluir sua formação espiritual, seu mestre, Sheikh Muhammad, o consagrou como Sheikh da Ordem Samaniya. Esse título não era mera formalidade. Era uma chave que lhe abria 3 portas sagradas: a liberdade de percorrer terras distantes, a autoridade para proclamar sua própria mensagem e o poder de erguer um lugar de culto sob sua visão. Como muitos de sua estirpe, poderia ter seguido para Al-Azhar no Cairo, bastião do saber islâmico financiado pelo Estado, onde lamas eruditos decifravam os mistérios da lei divina. Mas Armed, imbuído do misticismo sufista, nutria um desdém profundo pelas elites egípcias e otomanas, corrompidas pelo luxo e pela tirania. Preferia a essência esotérica do Islã à rigidez dos dogmas oficiais. Assim rejeitou o sistema e escolheu um caminho mais audacioso: fundar sua própria mesquita, onde suas palavras não ecoariam a voz do governo, mas a voz de Deus. Consultando seus pares sobre onde estabelecer seu santuário, ouviu um conselho que mudaria tudo: Jazira Aba, uma ilha densa de vegetação, estreita como uma lança, apenas 3 metros de largura por 35 de comprimento, cravada no coração do Nilo Branco. Ali, entre as águas sagradas e a sombra das árvores, Armed teceu uma comunidade de fiéis. Distribuía entre eles pequenos amuletos de couro, contendo versículos do Alcorão e bênçãos pessoais, talismãs contra doenças e tentações. À medida que seu rebanho crescia, o jovem Sheikh reforçava seu vínculo com o divino, proclamando-se descendente da casa do profeta, assinando suas cartas como filho de Ali, Adala, um lembrete solene de sua linhagem sagrada. Mas o sucesso, como um fogo que consome a lenha, também queimou pontes. Sua relação com o mentor, outrora inquebrantável, começou a ruir. Alguns dizem que a gota d'água foi a tentativa de Sheikh Muhammad de estabelecer um ramo rival da Samaniya nas proximidades de Jazira Aba. Em 1872, uma invasão inaceitável ao território espiritual de Armed. Outros sussurram que a inveja corrói até os mais sábios, e o mestre não suportou ver o discípulo ofuscar sua luz. O resultado foi o mesmo: Armed foi excomungado. Sem hesitar, ele buscou refúgio em outro ramo da ordem, desta vez sob a égide de Sheikh Ali Al-Karizi, um místico venerado de 86 anos, último discípulo predileto do fundador da Irmandade. Para selar essa nova aliança, Armed desposou Al-Nima, filha de Ali, um casamento que não era apenas união de corações, mas uma coroação silenciosa. Todos sabiam que quando o velho mestre partisse, o cetro da liderança passaria para suas mãos. Com os assuntos pessoais resolvidos, Armed lançou-se à próxima etapa de sua missão. Deixou para trás a fortaleza insular e levou sua mensagem às massas, percorrendo aldeias e margens do Nilo com um séquito de seguidores leais. Nas mesquitas e lares dos adeptos da Ordem Salonia, ele inflamava corações de todas as classes, clamando não apenas por um retorno à ortodoxia islâmica, mas por uma insurgência contra os abusos do governo central egípcio, fantoche dos otomanos. Sua voz era uma espada contra a corrupção, denunciava o sistema tributário predatório, onde funcionários desviavam fundos e saqueavam camponeses analfabetos com contas falsas, onde mercadores desonestos usavam balanças fraudulentas e governadores provincianos, ávidos por ouro, negavam o pagamento de parcelas já quitadas. O único tributo legítimo é o zakat, trovejava Armed, 2,5% sobre a riqueza excedente. Tudo além disso é roubo, sangue sugado pelos ocupantes. Em julho de 1878, com a morte de seu sogro e mestre, Sheikh Ali Al-Karizi, Armed, então com apenas 24 anos, ascendeu ao ápice do poder dentro da Irmandade Sufista. Sua fama como taumaturgo e asceta espalhou-se como um incêndio, atraindo multidões às margens de Jazira Aba. Capitães de navios imploravam por suas bênçãos para viagens seguras, enquanto curiosos de todas as regiões vinham ouvi-lo pregar. Mas sua cruzada pela revitalização religiosa logo assumiu tons abertamente políticos.
Suas proclamações, outrora cheias de simbolismo, tornaram-se cada vez mais incisivas. Em outubro de 1880, escreveu com amargura: nada resta do Islã além de seu nome, nada do Alcorão além de suas letras árabes. Aqueles que rejeitavam seu chamado eram alvo de sua ira divina. Em junho daquele ano advertiu: os que recusam nossa mão estendem a sua própria ruína, pois ao nos negar, desafiam Deus, seu profeta, e a nós. Ahmed já não se contentava com palavras. Passou a tecer alianças no tabuleiro do poder, desposando a filha do influente cheque Muhammad Ali al-Bashir, neto do fundador da Ordem Samaniya, para consolidar apoio. Delegações de anciãos, dos Baggara, dos Kinana, dos Ená, dos Amana, dos Du e dos Fata, afluíram a Jazira Aba para jurar lealdade, tornando-se os primeiros pilares de seu movimento. Em pouco tempo, 20.000 seguidores de tribos diversas curvavam-se à sua liderança. Ainda assim, diante da máquina de guerra egípcia, seu exército parecia um punhado de grãos de areia. Era preciso ampliar horizontes. Em março de 1880, Ahmed embarcou em uma turnê pela província de Cordofan, cortejando as hostis tribos Ja'alin e Baggara, cujo apoio conjunto seria vital para qualquer revolta. Como membro da tribo Dongola, conquistar os Ja'alin foi tarefa simples. Já os Baggara, nômades pastores que dominavam vastas extensões de terra em Cordofan e Darfur, eram vistos com desconfiança por outros grupos. Mas com seu carisma irresistível, Ahmed conquistou a amizade de líderes Baggara, demonstrando uma habilidade rara, navegar entre rivalidades tribais como um mestre de xadrez. No entanto, nem todos se deixaram seduzir. Grupos como os Shukriya e os Tagali, leais aos benefícios otomanos e egípcios, permaneceram surdos ao seu chamado. De volta a Cordofan Oriental, após consolidar alianças cruciais, Ahmed voltou-se para assuntos mais íntimos. Mas o fogo que acendera já não poderia ser contido. Enquanto supervisionava a construção do túmulo de seu mestre, Sheikh Al-Kharezi, nos últimos dias de 1880, Ahmed foi surpreendido por uma visita que mudaria o curso de sua jornada. Abdullahi Muhammad al-Taishi, um homem alto de barba espessa e rosto anguloso, chegou das terras ocidentais de Cordofan com um propósito claro: encontrar o homem que muitos já sussurravam ser o Mahdi, o guia divino prometido para restaurar a justiça no fim dos tempos. Com origens e visões de mundo semelhantes, os dois se reconheceram imediatamente como almas gêmeas. Em pouco tempo, Abdullahi tornou-se não apenas um companheiro, mas um confidente tão próximo que Ahmed lhe concedeu a honra de portar um de seus estandartes sagrados, bordado com versos do Alcorão, um gesto que inflamou a inveja entre os discípulos mais antigos. Para muitos em Jazira Aba foi justamente essa devoção incondicional de Abdullahi que levou Ahmed a aceitar seu destino. Afinal, em 1297 do calendário islâmico, 1880, o mundo muçulmano fervilhava com a crença de que o novo século marcaria o apocalipse e o surgimento do Mahdi. Mas enquanto alguns atribuem a decisão de Ahmed à pressão dos tempos, seus seguidores mais íntimos juram que foi o vínculo com Abdullahi, forjado em noites de oração e diálogos inflamados, que o convenceu de sua missão divina. Antes mesmo de conhecê-lo, porém, Ahmed já buscava respostas. Visitará seus antigos mentores, questionando se ele próprio poderia ser o escolhido. Chegou até a considerar que Muhammad al-Mahdi al-Sanusi, líder da Ordem Sâmia no Saara Setentrional, fosse o verdadeiro Mahdi até que, após dias de jejum e isolamento às margens do rio, emergiu transformado: sou vazio, sou fraco, mas recebi uma ordem de Alá por meio de seu profeta. Eu sou o Mahdi. A revelação, em março de 1881, foi compartilhada primeiro com seus confidentes, incluindo Abdullahi. Mas foi em 29 de junho daquele ano que Ahmed rompeu o silêncio, proclamando publicamente sua identidade. Ao fazê-lo, não apenas desafiou a autoridade dos ulemais ortodoxos, como declarava guerra ao próprio Império Otomano. Inspirado no profeta Muhammad, começou a nomear seus califas, líderes que ampliariam seu poder. Seu genro de 10 anos, Muhammad al-Sharif, foi escolhido para mobilizar os berberes de Jazira e Dongola. Ali Vadelu, chefe dos clãs de Gin e Kinana, garantiria o fluxo de guerreiros Baggara, e Abdullahi, apesar de conhecê-lo havia apenas 7 meses, tornou-se seu principal tenente, capaz de unificar as tribos Taissa e Rizeiga. A única recusa veio de Muhammad al-Mahdi al-Sanusi, o mesmo homem que Ahmed um dia suspeitou ser o Mahdi, uma ironia que o destino não deixou passar em branco. A notícia de sua autoproclamação ecoou como um trovão em Khartoum.
Até então as autoridades egípcias o viam como um mero agitador, mas a adesão maciça de chefes tribais de Jazira e Cavaan forçou o governador-geral, Muhammad Adal-Hal, um veterano do exército egípcio, a agir. Uma força foi enviada a Jazira Aba para dialogar com o Mahdi. O resultado? Seus emissários foram emboscados e massacrados. Ahmed, percebendo a vulnerabilidade da ilha, ordenou a retirada para as colinas do sul de Cordofan, onde o terreno acidentado e o apoio dos locais se tornariam suas maiores armas. Enquanto as tropas governamentais se arrastavam com canhões e suprimentos, sufocadas pelo calor e pelas doenças, os Ansar, como agora se autodenominavam seus seguidores, moviam-se como sombras adaptados à terra que os protegia. Após 79 dias de marcha extenuante, o grupo chegou a Jebel Qadir, recebido com honras pelo Sheikh Nasir, que imediatamente ordenou a construção de uma mesquita e abrigos. O local foi rebatizado de Jebel Maza, em referência à profecia que situava o aparecimento do Mahdi em uma montanha com aquele nome. Os Ansar, termo deliberadamente escolhido para apagar as divisões tribais, finalmente tinham um lar, mas a paz duraria pouco. Em dezembro de 1881, souberam que Rashid Ayman, governador de Fashoda, marchava contra eles com 800 soldados, sem saber que cada um de seus passos era relatado por espiões Ansar. Na manhã do dia 8, quando as tropas governamentais avançaram confiantemente, foram recebidas não por um diálogo, mas por uma chuva de fogo. A batalha que se seguiu não foi um combate, foi um aniquilamento. Os guerrilheiros, inflamados por um zelo religioso inquebrantável e pela promessa da glória do martírio, dizimaram Ayman e 111 de seus homens ao custo de apenas 30 vidas Ansar. Mas a vitória de Muhammad Ahmad não se limitou ao campo de batalha. Ela lhe rendeu um tesouro de armas e munições egípcias, além de atrair facções antes hesitantes, deslumbradas pelo triunfo improvável. Corriam boatos de que o Mahdi transformará balas em água, e esse misto de fé e terror foi suficiente para levar centenas a abandonarem suas aldeias e se juntarem a ele nas montanhas de Nuba. A coesão do movimento, porém, não dependia apenas do medo ou da crença, era forjada por símbolos tangíveis. O jibba, um manto remendado que apagava as distinções tribais, tornou-se uniforme obrigatório, enquanto as preces comunitárias, os hatib, entoados em uníssono e distribuídos em manuscritos, selavam a lealdade dos fiéis. À frente de um exército que já somava milhares, Muhammad Ahmad organizou suas forças em 3 regimentos distintos: os Pagarás sob a bandeira negra, os Canana e Dijin, sob a verde, e os guerreiros de Jazira e seus próprios parentes sob a vermelha. Mas havia um detalhe crucial, e aparentemente suicida. Considerando as armas turcas impuras, o Mahdi proibiu seu uso, condenando seus homens a lutar com espadas, lanças e adagas contra fuzis modernos. Suas tropas, reforçadas por cavalarias improvisadas e blindadas com cota de malha rudimentar, pareciam saídas de um passado medieval. Uma escolha que, à primeira vista, os colocava em desvantagem esmagadora. Enquanto isso, em Khartoum, Muhammad Rauf, furioso pela desobediência de Rashid Ayman, clamava por reforços ao Cairo. Sua súplica, no entanto, caiu em ouvidos surdos. Em vez de ajuda, recebeu a notícia de sua substituição. No dia 16 de fevereiro de 1882, o comando foi entregue ao major-general Adal-Qadir Yumi, um veterano sírio da guerra contra a Abissínia, cuja chegada demoraria semanas, tempo suficiente para que um governador interino assumisse o controle. Esse homem era Karl Geyer, um alemão de barba ruiva e confiança inabalável. Convencido de que poderia esmagar a rebelião com um único golpe, planejou uma ofensiva massiva contra o reduto Ansar nas montanhas, apoiada por ataques secundários aos simpatizantes do Mahdi em Jazira. Sua primeira vitória veio em Sennar, sitiada desde o início da primavera. Uma companhia governamental fingiu desertar, ganhando a confiança dos rebeldes, até que, uma vez dentro das muralhas, abriu fogo sem piedade. Geyer repetiu o sucesso perto de Abu Arais, onde, à frente de 2.500 milicianos das tribos Shukriya, aniquilou as forças rebeldes e, em um gesto macabro, enviou a cabeça decapitada do líder Ahmed Taha para Khartoum, onde foi empalada na praça pública como aviso. Mas a arrogância de Geyer o cegou para o que viria a seguir. Sob o comando do brigadeiro Yusuf Hassan al-Shalali, um sudanês endurecido por décadas de guerra, suas tropas marcharam em direção a Jebel Gadir, o bastião do Mahdi. A jornada, iniciada em 4 de maio, foi uma prova de exaustão. 3 semanas de sol escaldante, noites geladas e a execução brutal de espiões Ansar capturados, al-Shalali ordenava que lhes cortassem membros um a um, diante dos olhos do exército, como lição.
Quando finalmente chegaram na madrugada de 30 de maio, foram recebidos não por uma batalha, mas por um massacre. Os Ansar, escondidos nas sombras, caíram sobre os soldados adormecidos com uma fúria que não deixava espaço para resistência. Os que acordaram aos gritos de Allahu Akbar foram abatidos onde estavam, os que tentaram fugir, caçados como presas. A Batalha de Mazar Med foi o primeiro golpe decisivo de Muhammad Ahmad contra Khartoum, e o nascimento formal de seu estado. Mas a vitória teve um preço. 200 de seus homens tombaram defendendo-a, incluindo seu próprio irmão, Hamid. 2 dias depois, Jair foi destituído. Yilmi assumiu com uma estratégia radicalmente diferente. Em vez de ofensivas arriscadas, optou por uma guerra de 3 frentes: reforçar as defesas, desmoralizar o inimigo com propaganda e eliminar o Mahdi por meio de traição. Khartoum foi transformada em uma fortaleza, com 5 novos fortes armados e patrulhas incessantes. No campo ideológico, Yilmi recrutou o Sheikh al-Amin Muhammad al-Dar, líder dos ulamas sudaneses, para combater os panfletos do Mahdi com manifestos que o denunciavam como um charlatão. Enquanto isso, em reuniões secretas, seus oficiais discutiam métodos de assassinato, tâmaras envenenadas, esquadrões da morte, cartas-bomba. Nenhum plano chegou a ser executado. Enquanto seus inimigos conspiravam, Muhammad Ahmad preparava seu próximo movimento. No verão de 1882, com um exército que agora ultrapassava 50.000 homens, marchou sobre Obeid, cidade próspera e estratégica, guardada por 6.000 soldados. Estabeleceu seu quartel-general em Kaba, a apenas 10 quilômetros de distância, e ali, como um imã, atraiu a lealdade de chefes locais. Os que resistiram refugiaram-se na guarnição ou fugiram para Khartoum. Quando as forças Ansar se aproximaram, os moradores de Obeid, aterrorizados pelos relatos de guerreiros que corriam contra balas como se fossem invencíveis, receberam um ultimato: juntem-se a nós ou morram. Na manhã de sexta-feira, 8 de setembro, pouco depois das preces da alvorada, o ataque começou. Os Ansar, armados apenas com lanças e espadas, avançaram em ondas humanas contra as posições defensivas. Mas os soldados de Obeid, atirando dos telhados, ceifavam suas fileiras sem esforço. O que deveria ser uma vitória rápida transformou-se em carnificina quando um regimento liderado pelo irmão do Mahdi, Muhammad, rompeu as muralhas, apenas para ser recebido por uma saraivada de tiros dos defensores, que emergiram de esconderijos. Ao anoitecer, 10.000 Ansar jaziam mortos ou feridos, entre eles os últimos irmãos de Muhammad Ahmad, Muhammad e Abdullah, e seu sobrinho Ahmed, todos abatidos pelos atiradores nos telhados. A derrota foi tão brutal que, pela primeira vez, o Mahdi viu seu exército recuar. Mas, como sempre, a derrocada seria apenas o prelúdio de algo muito pior. A vitória em Obeid não foi apenas um triunfo militar, mas um golpe estratégico que redefiniria o curso da guerra. Embora a perda de figuras centrais como os irmãos do Mahdi e seu sobrinho tivesse abalado momentaneamente as fileiras Ansar, a hesitação fatal do general Muhammad Said, que após sacrificar 288 de seus homens, ordenou que as tropas se refugiem atrás das muralhas, transformou uma retirada tática em uma oportunidade de ouro para os rebeldes. Enquanto os defensores de Obeid, confinados entre 4 paredes, assistiam seus suprimentos minguarem com a passagem dos meses, o Mahdi reorganizava suas forças com uma precisão que revelava sua crescente compreensão da arte da guerra. O cerco não seria uma batalha, mas um estrangulamento lento, calculado para quebrar a vontade antes de esmagar a resistência. Quando o inverno de 1882 deu lugar a um novo ano, a fome já não era uma ameaça distante, mas uma realidade brutal. Os soldados e civis de Obeid, reduzidos a devorar fibras de palmeira, goma arábica e até couro cozido, viam seus corpos definharem enquanto, do lado de fora, os Ansar, bem alimentados, armados até os dentes e inflamados por uma fé inquebrantável, apertavam o cerco. Pior ainda era a chuva constante de tiros dos atiradores mahdistas, agora equipados com os rifles modernos que Muhammad Ahmad, aprendendo com os erros passados, havia trazido em massa de seu arsenal em Jebel Gadir. Cada balas que ricocheteava nas pedras era um lembrete de que a tecnologia, antes desprezada como arma dos infiéis, agora servia aos propósitos divinos do Mahdi. Em 19 de janeiro de 1883, após 6 meses de agonia, Obeid caiu. Dos 6.000 defensores originais, apenas 3.500 sobreviviam, esqueléticos, desarmados e sem força para resistir.
A cidade foi saqueada com uma fúria metodológica, seus tesouros confiscados, seus líderes executados ou convertidos à força, e suas armas 6.000 rifles, incorporadas ao arsenal Ansar, transformando uma milícia tribal em um exército cada vez mais profissional. Mas o verdadeiro golpe foi simbólico. Obeid, outrora bastião do governo egípcio, tornará-se a plataforma de lançamento para a próxima fase da Jihad. De seus escombros, o Mahdi agora mirava 3 direções estratégicas: a oeste para Darfur, ao sul para Bahr al-Ghazal, e a nordeste rumo a Cordofan, um movimento que, se não fosse contido, ameaçaria engolir todo o Sudão. E no entanto, enquanto o Sudão ardia, o Cairo permanecia indiferente. Afundada em uma crise econômica que corroía salários, esvaziava cofres e alimentava revoltas, a administração egípcia mal tinha fôlego para olhar além de suas próprias fronteiras. Desde a ascensão de Ismail em 1863, o país havia se tornado refém de credores britânicos e franceses, cuja influência sobre o Canal de Suez e as finanças egípcias era tão sufocante quanto a seca que assolava o sul. A dívida externa somada ao descontentamento militar, com oficiais demitidos em massa e promoções congeladas, havia dado origem a movimentos como o Isal-Watan, Partido Nacional, que denunciavam Ismail como um títere despótico dos europeus. Seu sucessor, Teufik, herdara um barril de pólvora, um exército revoltado, uma população faminta e 2 potências estrangeiras dispostas a intervir a qualquer custo para proteger seus investimentos. Foi nesse caldeirão de instabilidade que, em fevereiro de 1882, o exército egípcio depôs Teufik, elevando Ahmed Arabi, um coronel nacionalista de discurso inflamado, ao posto de ministro da guerra. Sua missão? Expurgar a influência estrangeira e restaurar a soberania egípcia. Mas a resposta não tardou. Em 11 de junho daquele ano, 50 estrangeiros foram massacrados em tumultos que varreram Alexandria, desencadeando uma êxodo em massa de europeus. Os ulama, aproveitando o caos, declararam Teufik um apóstata por privilegiar cristãos sobre muçulmanos, e proclamaram a jihad contra todos os infiéis. O estupim final veio em 12 de julho, quando a Marinha Real Britânica bombardeou Alexandria, reduzindo parte da cidade a escombros. Em semanas, tropas britânicas pisavam em solo egípcio. Arabi, derrotado e exilado para o Ceilão, atual Sri Lanka, viu seu sonho de independência ser esmagado sob as botas do império. Com Teufik reinstalado no trono, agora um fantoche sustentado pela baioneta britânica, o Egito mergulhou em uma paz forçada, mas frágil. E foi nessa distração fatal que o Mahdi floresceu. Enquanto o Cairo se debatia em crises políticas e financeiras, o Sudão, antes uma província negligenciada, tornará-se o palco de uma insurgência que ameaçava desestabilizar todo o Oriente Médio. Só em 1883, pressionado por Teufik e pelos britânicos, que relutantes, começavam a enxergar no avanço mahdista uma ameaça aos seus interesses no Vale do Nilo, é que uma expedição punitiva foi finalmente organizada. Seu objetivo: reconquistar Cordofan, o coração administrativo da região, agora sob o cetro de ferro de Muhammad Ahmad. À frente dessa força improvisada estava um homem cujo currículo era tão impressionante quanto sua falta de preparo para a missão: o coronel William Hicks. Britânico de 53 anos, veterano de campanhas coloniais e aventureiro de carreira, Hicks havia sido repatriado ao serviço egípcio após o fim de sua comissão no exército britânico, na década de 1860. Promovido a major-general por Teufik mais por desespero do que por mérito, sua nomeação foi recebida com ceticismo em Londres, que se apressou em esclarecer: Hicks não representa os interesses de Sua Majestade. Sua participação não implica endosso algum. O próprio coronel, aliás, nutria sérias dúvidas sobre sua capacidade de liderar um exército composto em grande parte por soldados recém-integrados, muitos deles ex-milicianos de Arabi, amargurados e mal treinados, em território hostil, contra um inimigo que já havia demonstrado ser muito mais do que uma revolta de beduínos. Mas ordens são ordens. Em 4 de abril de 1883, com 3.200 infantaria, 300 cavaleiros albaneses e uma fé cega na superioridade tecnológica de seus rifles, Hicks partiu do Cairo a bordo do vapor Alfazer. Seu destino: a margem leste do Nilo Branco, onde em Jabalã, as forças do Mahdi, ordenadas a tomar a vizinha do Im, aguardavam. O que se seguiu em 29 de abril foi menos uma batalha do que um abate. Hicks, convencido de sua tática brilhante, posicionou suas tropas nos únicos caminhos de fuga do campo de batalha, certo de que os Ansar, ao avançarem, seriam dizimados pelo fogo cruzado. E assim foi, pelo menos no início.
Os primeiros 4.000 madistas que carregaram contra as linhas egípcias foram ceifados por salva após salva de balas. Mas o que Hicks não contava era com a segunda, a terceira e a quarta onda, e com o fato de que, dessa vez, o Mahdi não recuaria. A vitória esmagadora em Jebin, celebrada nos salões do poder no Cairo como um triunfo da disciplina e do fogo cerceador, inflamou a ambição dos estrategistas britânicos e egípcios. Em vez de cautela, o que se seguiu foi um plano ainda mais audacioso, uma campanha de outono grandiosa em escala, novamente sob o comando do agora lendário coronel William Hicks, o braço de ferro como o chamavam os sudaneses, após suas ações preliminares em setembro de 1883. Mas a lenda escondeu a realidade. Após uma marcha extenuante sob um sol de 50 graus Celsius, suas 15.000 almas, esgotadas, sedentas, à beira do colapso, chegavam à base avançada de Dua em 24 de outubro não como conquistadores, mas como presas em uma armadilha que elas mesmas ajudaram a fechar. Foi ali, entre discussões acaloradas e erros fatais, que o destino da expedição se selou. Os oficiais superiores, em um conselho de guerra que beirava a insensatecia, descartaram a rota direta e segura de Duin Baroid em favor de um desvio para o sul, onde se prometia água em abundância, uma promessa que o deserto logo revelaria como mentira. Pior, abandonaram a ideia de fortificar a retaguarda, argumentando que soldados egípcios mal treinados não conseguiriam sustentar posições isoladas. Era como se o Mahdi próprio tivesse ditado a estratégia inimiga. E de fato estava. Enquanto Hicks avançava cegamente para terreno cada vez mais hostil, os Ansar, como sombras, ceifavam os retardatários, cortavam as linhas de suprimento e apertavam o cerco. Quando os restos de seu exército chegaram a Raad em 24 de outubro, não era para descansar, mas para adiar o inevitável. Os suprimentos prometidos eram uma miragem. A próxima parada, Birka, a 35 milhas de Obeid, já estava marcada com sangue. O Mahdi, informado 2 vezes ao dia por espiões infiltrados e batedores que seguiam cada passo dos invasores, ordenou que Birka fosse tomada e que cada metro do caminho até lá se tornasse um matadouro. E assim foi. Quando as tropas de Hicks, reduzidas a esqueléticos fantasmas de si mesmas, adentraram a região de Shaiqa em 4 de novembro, encontraram não um oásis, mas um labirinto de espinhos, arbustos com pontas de 3 polegadas, um deserto dentro do deserto. Enquanto o governador montava acampamento no coração daqueles espinheiros assassinos, os Ansar já haviam tomado Fula al-Nazarin, o próximo ponto de água, e se preparavam para o golpe final. Na manhã do ataque, o Mahdi reuniu suas milícias e, com a voz carregada de certeza divina, proclamou: "Vocês destruirão esta expedição em menos de meia hora, porque os anjos e todos os djinns lutarão ao seu lado." Suas palavras não foram profecia, foram ordem. E a ordem foi cumprida com uma precisão aterradora. Uma enxurrada de guerreiros Ansar, armados com lanças e uma fé inquebrantável, emergiu de todos os lados, enquanto tribos Baggara, escondidas em covas rasas cobertas por madeira, esfaqueavam as tropas egípcias pelas costas. O caos foi absoluto. Em questão de horas, 7.000 soldados jaziam mortos. Hicks, após esvaziar seu revólver, caiu com a espada na mão, em um último gesto de desafio a um destino que já estava escrito. O custo para os Ansar, alguns centenas de baixas, um preço irrisório pela aniquilação de um exército. A vitória em Fula al-Nazarin foi apenas o início. Em dezembro, Daur caiu. Em janeiro de 1884, Fassia foi tomada. Até abril, as províncias orientais e meridionais do Sudão já juravam lealdade ao Mahdi. Seu próximo alvo? Khartoum, a capital, símbolo de tudo o que ele desprezava. Corrupção, decadência, um câncer que precisava ser extirpado. Enquanto isso, em Londres, a notícia do desastre de Hicks provocou um terremoto político. Gladstone e seu gabinete, horrorizados, decretaram o Sudão como não digno do sangue britânico e ordenaram a retirada imediata. A única concessão foi uma missão de resgate para extrair os últimos oficiais britânicos presos em um território que, aos olhos dos políticos, já não valia nem o papel dos mapas. O homem escolhido para essa tarefa impossível? Coronel Charles Gordon, herói popular que na década de 1870, como governador-geral de Khartoum, havia tentado erradicar o tráfico de escravos no Sudão. Mas o Gordon que desembarcou no Cairo em janeiro de 1884 não era o mesmo idealista de outrora. Após uma rápida passagem pela capital, onde foi reconfirmado como governador-geral pelo Khedive Tewfik, fez uma proposta ousada, ou ingênua. Um encontro face a face com o Mahdi, oferecendo-lhe o título de sultão de Cordofã em troca do fim da revolta. A resposta veio em forma de escárnio.
Muhammad Ahmed não apenas rejeitou cada linha do acordo como acompanhou a recusa com um manifesto teológico, desmontando ponto por ponto a pretensa ortodoxia islâmica de Gordon. Estou pronto para você, escreveu o general, em um acesso de fúria que soou mais como desespero. Tenho homens aqui que cortarão seu fôlego. Quando chegou a Khartoum em 18 de fevereiro, entre aclamações de uma população que ainda o via como salvador, suas primeiras medidas foram chocantes. Para garantir apoio local, autorizou a compra e venda de escravos, uma concessão pragmática que deixou Londres estarrecida, afinal, era o mesmo Gordon que havia jurado combater aquele comércio de almas. Mas os tempos eram outros. Enquanto organizava a evacuação dos europeus e oficiais egípcios remanescentes, reformulava a administração da cidade com homens de confiança e traçava planos para uma defesa que todos sabiam, seria o último suspiro. O cerco começou oficialmente em 13 de março, quando os Ansar sitiaram o forte governamental em Omdurman e cortaram a rota fluvial em Alaya, a poucas milhas de Khartoum. 3 dias depois, as forças leais a Gordon recuaram e se renderam. A traição veio de dentro. Os generais Hassan Ibrahim Jalali e Said Hussein al-Din Abi, em um ato de covardia calculada, ordenaram que seus homens parassem de atirar durante uma tentativa de retomada de Alaya. Julgados sumariamente, foram fuzilados, mas o dano já estava feito. Até o verão, apesar de algumas vitórias menores como a retomada de Alaya, Khartoum estava completamente cercada. Os Ansar estavam tão próximos que à noite os defensores podiam ver o brilho de seus cigarros e ouvir seus murmúrios. Gordon, agora prisioneiro de sua própria teimosia, sabia que Londres o havia abandonado. Gladstone havia sido claro, nenhuma intervenção. Mas o general, em vez de fugir, decidiu ficar e lutar até o fim. O destino, porém, tinha outros planos. Em setembro, um mensageiro britânico carregando relatórios detalhados sobre a situação em Khartoum, documentos que revelavam não apenas a estratégia completa de Gordon, mas também o estado crítico de seus suprimentos, foi interceptado por tribos aliadas ao Mahdi. Os papéis, agora nas mãos do inimigo, desnudavam cada fraqueza, cada cálculo desesperado do general. O próprio Muhammad Ahmed, em uma carta triunfante endereçada a Gordon, zombou: "Nada do que pensas ou planejas nos escapa. Nem tua fé em Deus, nem tua ilusão de resistência. Conhecemos até o que silencias em teu coração." A vantagem estratégica estava perdida. Mas como um raio de esperança em meio à tempestade, chegou a notícia que Londres tanto relutara em dar. O general Garnet Wolseley, um homem de ação e poucas palavras, havia convencido Gladstone a rever sua política de abandono. Com um orçamento de 300 mil libras esterlinas e uma força de 10.500 soldados, a expedição de socorro partiu em direção ao Nilo, cortando território hostil em uma marcha que se transformaria em 4 meses de inferno. Enquanto Wolseley avançava, o Mahdi impaciente decidiu não esperar. Na noite de 25 de janeiro de 1885, após semanas de cerco psicológico, tentativas frustradas de atrair Gordon para fora dos muros, ele ordenou o ataque final. Sob a luz prateada da lua, milhares de Ansar rastejaram como sombras, armados com facões, lanças e uma fé inquebrantável. Muhammad Ahmed, em pessoa, discursou para suas tropas, jurando que o profeta lhe ordenara: "Matai todos em Khartoum." Quando o sinal foi dado, a cidade acordou com o rugido da guerra. Os defensores, exaustos e desmoralizados, quebraram. Alguns fugiram para o deserto. Outros, preferindo a morte à captura, voltaram suas armas contra as próprias famílias antes de caírem. Gordon recusa-se a embarcar no vapor que poderia salvá-lo. Permaneceria, lutaria e morreria. Os Ansar irrompiram como uma enxurrada. O general foi localizado no telhado de seu quartel-general, uma silhueta solitária contra o céu em chamas. Um tiro no peito o derrubou. Sua cabeça decepada foi erguida em uma lança no mercado, um troféu, um aviso. O massacre só terminou ao anoitecer, quando o Mahdi, satisfeito com a carnificina, ordenou que os sobreviventes fossem torturados até revelarem onde escondiam suas riquezas. Os Chaga, tribos leais ao governo, sofreram os piores castigos. Khartoum, outrora joia do Sudão, foi reduzida a cinzas e sangue. Quando o Mahdi finalmente entrou na cidade, em 6 de fevereiro, não foi para celebrar, mas para visitar o túmulo de sua mãe, abandonado há anos. O cerco durará 317 dias, uma prova de que nem mesmo os muros mais altos resistem à fé fanática. Agora, sem rivais, ele governava um império que se estendia do Mar Vermelho às planícies de Darfur, das selvas de Bahr al-Ghazal às fronteiras de Dongola. Mas o Mahdi não era homem de descansar sobre louros.
Em meses despachou 300 cartas e decretos, moldando as estruturas de seu estado teocrático. Seu próximo alvo? O Egito. E além dele, o Marrocos e a Abissínia. Mas o destino mais uma vez interveio. Em 16 de junho de 1885, uma febre violenta o prostrou. Delirante, com o corpo coberto por erupções e dores insuportáveis, muitos suspeitaram de veneno. Outros de meningite. A verdade, porém, era mais prosaica. Tifo, contraído nos esgotos infectados de Khartum, onde ratos e miséria reinavam. Enquanto seus seguidores recitavam versos do Alcorão sobre seu leito, o Mahdi tentou, em vão, ditar suas últimas ordens. Em 22 de junho, rodeado por seus generais e pela esposa Aissa, que se prostrou em prantos, Muhammad Ahmed expirou aos 41 anos, o filho de um humilde construtor de barcos que com uma visão divina erguera e perderia um califado em menos de 15 anos. Sua jornada começara cedo. Órfão de pai, criado no ódio à opressão egípcia e à corrupção religiosa, encontrou refúgio no sufismo. Aos 17 anos, jurou lealdade ao cheque Muhammad al-Sharif, mestre da ordem Samaniya em Alva. Por 7 anos viveu em ascese, jejuando, estudando a Sharia, executando feitos de devoção que deixavam seus pares atônitos. Quando emergiu, não era mais um discípulo, mas um líder. Com sua própria mesquita à beira do Nilo, em Jazira Aba, começou a pregar e a recrutar. A semente da revolta estava plantada. Era ali, às margens do Nilo, que o destino começaria a forjar seu nome na história. Nos anos que se seguiram, sua voz ecoou além de Jazira Aba, cortando o Sudão como uma lâmina afiada. De aldeia em aldeia, de cidade em cidade, Muhammad Ahmed percorreu o país não como um simples pregador, mas como um profeta em chamas. Multidões se aglomeravam sob o sol escaldante, penduradas em cada palavra, cada denúncia inflamada contra o governo egípcio, corrupto, subserviente aos estrangeiros, traidor dos princípios que um dia fizeram do Islã uma força indomável. Os ulemais ortodoxos, acomodados em seus palácios de hipocrisia, eram alvos fáceis, e o povo, faminto por justiça, via nele não um homem, mas um sinal. Até que em junho de 1881, após noites de vigília em que o céu pareceu se abrir sobre ele, Muhammad Ahmed proclamou o que muitos já suspeitavam. Ele era o Mahdi, o guia prometido, aquele que restauraria a pureza do Islã em uma era de decadência. Não era uma declaração, era um terremoto. Tribos rivais, antes divididas por sangue e desconfiança, uniram-se sob sua bandeira. Pastores, guerreiros, estudiosos e camponeses, todos juraram lealdade ao homem que prometia não apenas libertá-los dos grilhões egípcios e britânicos, mas devolver-lhes a glória de um califado verdadeiro. E então veio a guerra. Sem canhões modernos, sem fuzis de repetição, sem o apoio de potências estrangeiras, os Ansar, seus seguidores, avançaram como uma tempestade. Batalha após batalha, contra exércitos melhor equipados e disciplinados, eles triunfaram. Os egípcios, arrogantes em sua superioridade técnica, caíram em Khartum. Os britânicos, apegados ao seu império invencível, viram suas fileiras se desfarelarem diante de homens que lutavam não por salário ou medalhas, mas por uma causa que consideravam divina. Em menos de uma década, o Sudão não pertencia mais ao Cairo nem a Londres. Pertencia ao Mahdi. Mas aqui reside a pergunta que a história se recusa a responder sem ambiguidades. Muhammad Ahmed foi o último grande defensor de um Islã puro, um mártir que desafiou a opressão com nada além de fé e coragem? Ou foi um homem intoxicado pelo próprio chamado, um estrategista brilhante que soube vestir a roupa da santidade para conquistar o que nenhum mortal ousaria tomar pela força? Os cronistas de sua época o descrevem como asceta, incansável, quase sobre-humano. Seus inimigos como um fanático sedento por poder. A verdade, como sempre, está enterrada sob camadas de lenda e sangue. Uma coisa, porém, é inegável. Por um breve e fulgurante momento, ele provou que até os impérios mais poderosos podem tremar quando enfrentam não um exército, mas uma ideia. E essa ideia de que um homem, armado apenas com a convicção de estar do lado de Deus, pode derrubar tronos, ainda ressoa hoje, ecoando em cada revolta, em cada grito por justiça que se ergue contra os opressores. O Sudão nunca mais seria o mesmo. E o mundo também não.